Rapamemeikwã, Pawai Tinkti. Hoje eu vou dar uma aula sobre o novo coronavírus, o Covid-19. Essa doença, esse vírus, tem um pouco mais de 7 meses, então a gente não tem muitas informações, não sabe muita coisa sobre ele. Só que ele já passou por vários países e aqui no Brasil ele está há mais de 4 meses. Então a gente sabe o que está acontecendo e o que já aconteceu por aqui. Em todos os lugares por onde ele passou, morreram muitas pessoas mesmo. No mundo todo já morreram mais de 500 mil pessoas por coronavírus. Aqui no Brasil tem morrido todos os dias mais de 1.000 pessoas. Tem alguns dias que morrem mais de uma pessoa por minuto. Isso quer dizer que no final desse vídeo vão ter morrido alguns brasileiros a mais, infelizmente. Apesar de tanta gente morrendo e de acontecendo tantas coisas ruins, tem circulado nos grupos de WhatsApp, na internet, muitos vídeos falando que não é tudo isso que está acontecendo, que o coronavírus não é tão perigoso e que a televisão está mentindo. Isso é fake news. Fake news é uma notícia mentirosa que a pessoa que criou sabe que é mentirosa, só que ela espalha para grupos de WhatsApp, espalha para o celular das pessoas, e as pessoas não sabem que é mentira e vão repassando, e repassam para muita gente. Entre essas notícias tem vídeos circulando falando que estão enterrando caixões vazios. Essa foto de caixões vazios estão dizendo que foi feita em Manaus agora durante a pandemia, mas na verdade é uma foto que foi tirada em São Carlos, interior de São Paulo, há muitos anos atrás, em outro contexto, em outra situação. Outra fake news que tem sido bastante espalhada é que as prefeituras estão ganhando dinheiro para cada morte de Covid. Isso também é falso, porque tem vindo sim um dinheiro a mais para todos os municípios, só que esse dinheiro ele é vinculado ao número de habitantes e não ao número de mortes. O próprio presidente da República, o Bolsonaro, tem dito várias vezes que não passa de uma gripezinha. Bolsonaro voltou a criticar, como já tinha feito em várias ocasiões, o que considera uma histeria da mídia sobre a pandemia. Em entrevista coletiva em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar o impacto da doença. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Para explicar em imagens, né, o quanto não é uma gripezinha, eu mostro aí um cemitério feito para a Covid-19 no Irã, um país do Oriente Médio, né? A gente tem o caso da Ucrânia, que é um país europeu, mas utilizando-se de retroescavadeira para conseguir fazer a quantidade de covas necessárias. A gente ficou famoso o caso da Itália também, que morreu muita gente. Tem os Estados Unidos, que é o país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, que teve que fazer covas coletivas, né, empilhando de 3 em 3 os seus mortos. Manaus, que é a capital do Amazonas aqui no Brasil, foi muito afetada pelo Covid, até agora está sendo muito afetada, os indígenas estão sendo muito afetados lá, também sendo enterrados em covas coletivas. A gente tem um exemplo mais drástico de São Paulo, que é a cidade mais populosa, onde tem mais gente, né, morando no Brasil, onde você tem esse cemitério com milhares e milhares de covas que foram abertas para conseguir receber a quantidade de mortos que virão, né, na época viriam ainda da Covid-19. Esse cemitério fica numa área muito pobre de São Paulo, na periferia. Ou seja, essas milhares de covas não foram feitas para enterrar pessoas ricas. Então a gente faz uma pergunta: o Covid mata por igual no Brasil? E a resposta é não. Como tudo no Brasil, as pessoas ricas com mais dinheiro têm muitas vantagens. E a gente tem visto que o Covid mata no Brasil principalmente as pessoas pobres que moram longe dos hospitais. Moradores de bairros com pior condição social têm até 10 vezes mais risco de morrer por causa do coronavírus. Dados da Prefeitura mostram que em bairros com melhores indicadores sociais, 9 em cada 10 vítimas da Covid-19 têm mais de 60 anos. Em regiões com índices mais baixos, essa faixa etária cai para 40 anos. Você já deve ter ouvido falar que existe um grupo de risco para o Covid-19. Esse grupo de risco são os idosos acima de 60 anos e as pessoas que têm outras doenças, como diabetes, pressão alta ou qualquer outra pessoa que toma remédio controlado.
Isso se dá principalmente para as pessoas que conseguem fazer o isolamento social. Agora, as camadas mais pobres da população, que moram em casas pequenas, geralmente com muitas pessoas e que têm que todos os dias trabalhar para conseguir trazer comida para dentro de casa, a gente já viu como na reportagem mostra que é a partir dos 40 anos o grupo de risco. Nos indígenas acontece a mesma coisa. Geralmente são casas pequenas, muitas pessoas morando junto, comendo junto, brincando junto, trabalhando, fazendo mutirões. Então a situação dos povos indígenas é mais dramática. A gente pode citar o povo Xicrim, que registra uma morte por Covid a cada 4 dias, e a comunidade Guarani Kaiowá, que fica no Mato Grosso do Sul, onde a Covid passou de 1 para 75 casos em 2 semanas. 305 etnias existentes no Brasil, a doença já chegou a 105 delas. Já foram registrados 331 mortes e mais de 7.200 infectados. Há um risco real de que a doença dizime etnias inteiras. Na região, a Covid atingiu tribos inteiras. O nosso povo é muito pequeno. O povo é só aqui, 140 pessoas. E a gente está assim diminuindo. O Covid já chegou nas comunidades indígenas, já chegou em Itacajá e já chegou em Goiatins. E se a maior preocupação nossa são os velhos, por ser o maior grupo de risco, e também a gente que sabe o que representa um Mecaré para os Craôs, né, os sábios, as lideranças, eles são a raiz dos povos indígenas. Mas não são só os velhos que estão morrendo, tem morrido muitos jovens. Mês passado morreu um bebê chavante. Esse bebê foi levado para a aldeia, foi feito um ritual com ele foi abraçado, foi feito tudo que tradicionalmente se faz com ele, e isso espalhou muito o Covid entre os chavantes. Há também o caso dos bebês Yanomamis, onde mães foram para a cidade para ter os bebês, e esses bebês pegaram Covid e morreram na cidade. Até hoje elas estão tentando levar os corpos dos seus filhos para a aldeia. Aliás, o primeiro indígena que morreu no Brasil não morava na aldeia, ele estava em Brasília e ele tinha só 46 anos. E o primeiro indígena que morreu aldeado foi um Yanomami de 15 anos. Ou seja, estão morrendo pessoas de todas as idades. É um risco grande para várias parcelas da população, não só os grupos de risco clássicos, que são os idosos. O intervalo de tempo em que isso acontece é muito curto e essas pessoas têm que ser hospitalizadas do mesmo jeito. A gente tem pessoas de 20, 30, 40 anos sendo hospitalizadas no mundo inteiro. Então a chance dessas pessoas morrerem é menor, mas a necessidade delas serem hospitalizadas ainda é alta, chega a 20%. O que representa 20% das pessoas? A cada 10 pessoas, 2 precisam ir para o hospital. Por isso é muito arriscado para as populações indígenas. E por que essas pessoas precisam ir para o hospital? Eles precisam de um equipamento chamado respirador. Esses equipamentos, eles são muito caros. E no Tocantins só tem em Araguaína e em Palmas. Quando a pessoa não consegue mais respirar, ela é intubada. É colocado um tubo pela garganta dela que vai até os pulmões. E esse equipamento vai permitir que ela consiga respirar e então sobreviver. Jovens que sobreviveriam se tivessem acesso rápido a esses equipamentos morrem pela falta de atendimento médico adequado. Mas como que esses jovens, ou como que essas pessoas pegaram o Covid-19? Por um espirro, ou mesmo pela fala, a gente libera gotículas no ar. As mais pesadas, elas descem. As mais leves, elas flutuam e vão até outras pessoas, outros locais, outras superfícies. Se a gente olhar bem de dentro essas gotículas, elas têm muitos, vários, milhares de vírus, que são essas coisinhas azuis. Elas viajam pelo ar e de algum modo chegam ou pelo nariz ou pela boca dentro do nosso corpo. Esse vírus, ele tem pequenas partezinhas em cima dele, que a gente chama de corona, ou então também podemos chamar de chaves. Essas chaves, elas encaixam perfeitamente na superfície das nossas células. Quando elas se encaixam perfeitamente, ela adentra as nossas células. Lá dentro, ela se rompe em vários pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, eles vão mais para dentro, no centro, que chama núcleo. Dentro desse núcleo, eles encontram uma molécula que copia esses pequenos pedaços. Ela funciona como
uma máquina de copiar, como um xerox, e a partir disso formam milhares de filhotes de vírus. Esses novos vírus também vão ser atacados por células que tem no nosso sistema imunológico. Então, para resumir um pouco, esses vírus vão entrar ou pelo nosso nariz ou pela nossa boca, vão morar dentro da gente, lá eles vão fazer vários outros filhos, eles vão se reproduzir, e se o nosso sistema, nosso corpo não der conta de acabar com eles, vai levar a gente à morte. Mas a gente tem vários guerreiros, né, que vão proteger o nosso corpo. Entre eles a gente tem a célula NK. Essas células nativas, ou guerreiros como eu vou chamar, eles comem ou destroem todos os vírus que eles encontram. Mas nem sempre isso é suficiente, porque os vírus eles se reproduzem, eles fazem muitos filhos. Então eles vão pedir ajuda de outros guerreiros. Esses guerreiros são guerreiros pesquisadores. E a partir de um pedacinho da corona do vírus, eles vão aprender como se defender deles. Eles vão levar essa pesquisa para outro grupo de guerreiros. E esses guerreiros se reproduzem, fazem muitos filhos também. Alguns desses filhos, que são os da direita, eles já entendem o funcionamento desse novo vírus. Eles vão ensinar também outros guerreiros a batalhar contra esse vírus. Esses guerreiros vão usar uma arma, um remédio que a gente chama de anticorpo. Todos esses guerreiros unidos nessa frente vão conseguir fazer com que o nosso corpo acabe com todo o vírus que entrou nele. Esses guerreiros, que têm a memória de como lutar com o vírus, vão continuar no corpo. E se algum dia esse mesmo vírus voltar, eles já sabem o que fazer e têm grandes chances de matar esse vírus rapidamente. Toda essa explicação é para mostrar que quando os guerreiros do nosso corpo têm a memória, eles já conhecem o vírus, é muito mais fácil para eles lutarem contra ele, para defenderem o nosso corpo. E por isso é muito perigoso para algumas pessoas pegar o novo coronavírus. Geralmente são os mais velhos e os adoentados, mas por algum motivo que a gente não sabe, ele também afeta muito forte algumas crianças e alguns jovens. Nisso a gente nos leva a outra pergunta. Existe outra forma do corpo ganhar essa memória? Sim, com a vacina. A vacina serve para que os guerreiros do nosso corpo possam se defender do vírus sem ter que ter necessariamente pegado ele. As vacinas são feitas com pedaços do vírus, ou com o vírus muito fraquinho já, ou com ele morto, ou mesmo com pedaços da corona ou outros pedaços do vírus. Essa vacina pode servir para proteger do vírus ou mesmo para curar do vírus. Quando a gente tem uma parte muito grande da população vacinada, a gente tem um efeito que chama imunidade de rebanho. Quando muitas pessoas de uma população ou de uma comunidade estão vacinadas e, portanto, os guerreiros já sabem como fazer os anticorpos e como proteger o corpo, toda a comunidade, até quem não tomou a vacina, está protegida contra a doença ou contra o vírus. Esse fenômeno é conhecido como imunidade de rebanho. As pessoas em preto são as pessoas que nunca foram vacinadas, e as pessoas em azul são as pessoas que já foram vacinadas, a grande maioria. A imunidade de rebanho é possível porque o vírus não consegue se espalhar sem um número suficiente de pessoas não vacinadas, ou seja, as pessoas que não têm memória de como se defender dele. A imunidade é como um cerrado pegando fogo na seca. O fogo se espalha por tudo, onde tem madeira, folha, plantas, ele vai queimar. Ele só vai parar em um rio, que é um acero natural, ou em um grande espaço limpo, que é um acero feito na enxada. Vacinar as pessoas funciona como um acero, prevenindo as pessoas de pegarem o vírus. A imunidade de rebanho é importante porque nem todo mundo consegue ser vacinado, mas se muita gente for vacinado, já consegue impedir que o vírus se espalhe. Mas do mesmo jeito que um acero tem que ser grande o suficiente para o fogo não pular, o número de pessoas vacinadas tem que ser grande o suficiente para a doença não se espalhar. Se forem poucas pessoas, assim como se for um acero pequeno, a doença passa para as outras pessoas, assim como o fogo passa de um lado para o outro, queimando livre no cerrado. Agora a gente vai trabalhar as diferenças entre o Covid-19 e uma gripe comum. As diferenças na taxa de contágio, na taxa de mortalidade, no tempo de incubação e na imunidade da população. A taxa de contágio é a velocidade com que a doença se espalha. Se a gente olhar a gripe,
Uma pessoa infecta outra 1,3 pessoas. Ou seja, uma pessoa às vezes infecta uma, às vezes infecta duas, infecta uma. Enquanto a Covid-19 tende a cada pessoa infectar outras 2 pessoas. Se a gente pôr na prática, uma pessoa com gripe vai passar para uma, depois para 2, depois para uma de novo, para uma, para 2. E depois de 10 rodadas vão ser 56 doentes. O Covid-19, uma pessoa vai passar para 2, depois essas 2 vão passar para mais 2 cada uma. E depois de 10 rodadas vão ser mais de 2.000 pessoas doentes. A diferença entre o Covid-19 e a gripe, na velocidade que se espalha, é muito grande. O período de incubação é outra grande diferença entre as 2 doenças. No Covid-19, quando você pega a doença, você demora em média 5 dias para começar a sentir os sintomas, mas isso pode levar de 12 a 14 dias. Isso é o que a gente chama de período de incubação. Os cientistas acreditam que na maior parte desse período você já está passando o vírus para outras pessoas, mesmo sem sentir nenhum tipo de sintoma. Em comparação com a gripe comum, você pega ela e no dia seguinte você já sente os sintomas. E a partir daí você sabe que você pode estar contaminando ou infectando outras pessoas. Em relação à imunidade da população, a gripe comum já possui diversas pessoas imunizadas, sejam pelas vacinas que elas tomam todos os anos, ou seja porque já pegou essa mesma gripe recentemente. Então, quando a gripe, esse vírus chega, ela vai conseguir passar só para as pessoas que não têm imunidade ou não desenvolveu a defesa e os anticorpos ainda. Isso vai gerar o que a gente já chamou de imunidade de rebanho. Em relação à Covid-19, ela é totalmente nova, então ninguém no mundo tem anticorpos, proteção ou defesa para ela. Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo podem pegar esse vírus. A taxa de mortalidade são quantas pessoas morrem em uma população ou em uma aldeia. Eu vou usar como base a população do Pé de Coco, de 75 pessoas. Um merrim vai para a cidade ou para outra aldeia e volta infectado. Ele vai passar para mais 2 pessoas, que para mais 4, para mais 8, 16, 32 até infectar a aldeia inteira. No Brasil tem morrido 6,5% das pessoas infectadas. Os povos indígenas têm morrido até 10,5%. Em uma aldeia de 75 pessoas, isso representa 8 mortes. 8 pessoas mortas por Covid numa aldeia de 75 pessoas. Então a gente pode ver aí com esses exemplos todos, né, que a diferença entre o Covid e uma gripe é muito grande. Como é que a gente vai saber se a pessoa está ou não com Covid? Existem 2 tipos de testes, o PCR e o teste rápido. O PCR é feito através de uma secreção que é pega no fundo do nariz, perto da garganta. A partir disso, em um laboratório muito especializado, eles vão analisar pequenos pedacinhos chamados moléculas. Esse teste ele te dá certeza se você tem ou não o Covid-19. Ele pode e deve ser feito logo no começo, de 3 a 7 dias depois que a pessoa sentiu os primeiros sintomas. De qualquer modo, são testes caros, só tem um laboratório que fica em Palmas e as cidades pequenas que nem Goiatins e Itacajá têm pouquíssimas unidades. Ou seja, eles não vão chegar para os povos indígenas, eles não vão chegar para a população em geral, sobrando para a gente então os testes rápidos. Esses testes têm a vantagem de você não precisar de um laboratório. Então você tira um pedacinho de sangue do dedo, coloca um reagente e logo ele já te dá o resultado. Entretanto, ele é pouco confiável. Do 1º ao 7º dia não adianta nem fazer. Do 8º ao 14º dia, ao dia 14, ele é pouco confiável. A cada 10 pessoas que fazem, 3 dão resultados errados. Do dia 15 ao dia 21, ele já passa a ser mais confiável, mas mesmo assim, a cada 10 pessoas, uma é errada. Ele vai ter uma efetividade, um resultado muito bom só a partir do dia 22 até o dia 35, onde aí sim, a cada 20 pessoas, mais ou menos uma vai dar errado. Então é muito difícil, é muito tempo que precisa esperar para poder fazer esse teste. Ou seja, quando você faz o teste, muito possivelmente você até já se curou dessa doença. Bom, vocês devem ter visto o vídeo do Dominguinhos do Peixe, o vice-prefeito de Goiatins, contando que 8 dias depois dos sintomas, ele fez o teste, deu negativo, ele foi liberado da quarentena, ou seja, ele andou perto dos parentes dele, de amigos, de outras pessoas,
E aí ele continuou com sintomas, refez o teste e agora deu positivo. Quando eu vi o vídeo dele eu fiquei muito preocupado, porque ele tem contato com muitos indígenas, de várias aldeias diferentes. Então é muito perigoso. Toda a ida para a cidade pode ser e é muito perigosa. Bom galera, eu venho através deste vídeo informar que testei positivo para a Covid-19. No 8º dia eu fiz o teste, deu negativo. Fui liberado da quarentena, mas continuei sentindo alguns sintomas, pedi para o reteste e hoje, 25/6/2020, testei positivo para a Covid-19. Então peço a compreensão de cada um dos meus familiares, amigos, companheiros, de que se tiver algum tipo de contato comigo ou estejam sentindo algum tipo de desconforto, que faça o teste para que esse vírus não venha se alastrar mais ainda. Outras pessoas que também têm os sintomas do vírus já estão sendo testadas, mas o que a gente viu em várias outras cidades onde o vírus já se espalhou muito é que começa a ter mais gente com sintomas do que teste nas prefeituras. Nesses lugares começa a ter então muitos casos de subnotificação. O número oficial de pessoas infectadas pelo novo coronavírus impressiona, mas pode ser bem maior do que mostram os índices do Ministério da Saúde. Isso porque a grande maioria dos casos são subnotificados, ou seja, ficam de fora das estatísticas oficiais. São pessoas que não fizeram o exame para a doença ou que ainda não tiveram o resultado dele. De acordo com os especialistas, o Brasil pode ter entre 10 e 15 vezes mais pessoas com Covid-19 do que sugerem os relatórios do Ministério da Saúde. Eu estou falando agora de São Paulo, o epicentro da doença no Brasil, ou seja, o lugar por onde o vírus mais se espalhou. E aqui o que a gente vê muito são pessoas que tiveram muitos sintomas, mas não conseguiram fazer teste. Eu tenho uma amiga cujo tio morreu com todos os sintomas na ala destinada para a Covid-19 no hospital, mas como não tinha sido feito o teste ainda, a causa da sua morte foi colocada como morte por problemas respiratórios. Se está havendo muito mais casos e mortes do que os divulgados, em contrapartida tem gente falando que tem morrido pouca gente. Mas o que a gente pode esperar de um presidente que foi eleito divulgando fake news e falando esse tipo de coisa dos povos indígenas? Não vai ter 1 centímetro demarcado da reserva indígena para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Eu trouxe estes vídeos da época da campanha eleitoral para lembrar para vocês o contexto político brasileiro. Vocês, povos indígenas, estão sozinhos. O Bolsonaro ele não se importa com os povos indígenas e com as populações mais pobres. Ele está desmontando a FUNAI, o DICEI e vai desmontar tudo o que ele conseguir. Enquanto a gente está na pandemia, por exemplo, eles estão tentando aprovar projeto de lei que regulamenta e autoriza a exploração das terras indígenas por parte do governo. Isso quer dizer garimpos, hidrelétricas, gado, agricultura. Estão tentando acabar com todos os direitos dos povos indígenas. Aliás, olha o que o ministro da Educação falou sobre o direito dos povos indígenas. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios, só pode ter um povo. É muito importante a gente distinguir direitos de privilégios. Privilégios são benefícios a pequenas partes da população, como a gente tem visto acontecer com os ricos durante essa pandemia. A cada 10 pessoas que morrem no Brasil pela Covid-19, 9 delas são pobres. Agora, os direitos são modos de proteger grandes grupos da população que têm sido historicamente excluídas e discriminadas. Os direitos servem então para todos terem um mínimo. Enquanto privilégios têm que ser combatidos, direitos têm que ser garantidos. Não é só no governo federal. A gente vê um descaso muito grande dos estados e municípios em relação às populações indígenas. Vários desses grupos têm defendido de forma muito cruel um tipo de imunidade de rebanho, assim como colocou o prefeito de Goiatins nesse vídeo. Eu estou simplesmente com uma moleza no corpo. Ainda não foi feito o teste, porque requer um mínimo de 8 dias para que possa vir testar 100%. Estamos aguardando
os 8 dias para fazer a testagem em todos da família que apresentaram sintoma, dizendo que já foi feito antes de ontem o teste na minha neta Sofia. Estamos aguardando o resultado. E pedir a todos os companheiros, companheiras, amigos, familiares que se tranquilizem, que isso vai passar. E se era para todos contrair, que seja dessa vez, que possa logo dar tudo certo. Esse discurso de que todo mundo com certeza tem que pegar tem sido muito difundido também pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Certo? Assim, isso ninguém contesta. E toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos. Ponto final. Agora, desses 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem plano de saúde, vai ter problema sério. Esse discurso do presidente de que 70% das pessoas devem pegar o coronavírus é mais ou menos o mesmo discurso do prefeito de Goiatins, que falou mais ou menos assim: ah, se todo mundo tem que pegar o vírus, eu já peguei e agora a gente pode começar a voltar à normalidade, voltar à vida normal. Isso que eles estão tentando realizar é o que a gente chamava de imunidade de rebanho, mas sem a vacina. Para isso acontecer, a maior parte da população brasileira teria que pegar o novo coronavírus. Depois que toda essa grande parte da população pegasse o vírus, eles iriam proteger naturalmente o restante da população, assim como acontece na imunidade de rebanho com a vacina. Mas o que essas falas não mostram é como isso se daria em números. No Brasil, se 70% da população pegasse, 6,5% desses iam morrer, o que seria mais de 2 milhões de pessoas mortas no Brasil. Em comparação com os CRAOs, pensando numa população de 3.500 pessoas, 70% dos merrins teriam que pegar o novo coronavírus. Isso seriam 2.450 infectados. Pensando que 10,5% desses morreriam, seriam mais de 250 mortes. Eu me pergunto se tem alguém preparado para enterrar tantas pessoas, enterrar sem ao menos se despedir, em caixões fechados, sem poder chegar perto, sem poder fazer o velório que a gente costuma fazer, sem fazer o ritual que vocês costumam fazer, correndo o risco, como a gente viu no Chavante, de contaminar mais e mais pessoas e ter mais mortes. Para finalizar essa conversa, eu quero implorar e pedir e falar mais sobre isolamento social. O isolamento social é a única alternativa, a única coisa que realmente deu certo e salvou vidas no mundo inteiro. Tem dado certo nos povos indígenas que estão se dedicando muito, mas muito mesmo para isso. Respeitem as guaritas, respeitem esses guerreiros que estão arriscando a vida por vocês. Não saiam das aldeias, não visitem parentes em outras aldeias. Eu tenho conversado com os cupém da cidade e muitos indígenas ainda estão circulando por lá. Qualquer um pode levar esse vírus para a comunidade de vocês. Não adianta ficar longe só dos cupês, você tem que ficar longe de qualquer pessoa que pode ter entrado em contato com o vírus. Vocês têm que ter um plano comunitário, um plano forte dentro das suas comunidades. Não arrisque a vida dos nossos mecaré. Eles têm que se isolar, eles têm que parar de ver as pessoas que vão para a cidade. Se possível, mudem para as roças. Coloquem algum jovem responsável para levar esses alimentos para perto das roças, sem ao menos ter contato com eles. É muito difícil, não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas é o único jeito de salvar a vida das pessoas que a gente ama. Aqui, para mim, para minha família, tá muito difícil. A gente tá há mais de 4 meses em isolamento, longe dos avós, longe dos amigos. Meu Icaré mais velho, Craté, tem se sentido muito sozinho. Eu tô me sentindo muito sozinho, cansado, mas eu tenho certeza que eu tô protegendo meus filhos, a minha esposa Putoré, meus pais, Mignon véi. Então se cuidem, não vão para a cidade, não saiam de suas aldeias. Ninguém entra, ninguém sai e o vírus não chega. E se alguém precisa ir para ter alimentação ou qualquer outra emergência muito grande, tem que ter muito cuidado na volta. Como a gente já falou, esse vírus ele vem principalmente pelo nariz e pela boca. Uma pessoa que espirra, ou mesmo pela fala, ela espalha gotículas de saliva que
contém esse vírus, que pode chegar até o rosto de alguma pessoa, ou mesmo ficar no banco que ela está sentada, nas portas, no celular, papel, plástico. O suor também pode ajudar a espalhar o vírus por essas diversas superfícies. Esse vídeo mostra um pouco como que pode acontecer isso. Uma pessoa espirrando, ela encosta em algum lugar, outras pessoas vão passar por esse mesmo lugar sem saber e vão encostar nele. Então ele vai acabar se infectando também, né? Infectando a mão, vai passar para alguma pessoa isso. De alguma maneira ela pega uma comida ou algo do tipo, ingerindo também o vírus, ou mesmo ela coça o olho ou qualquer parte do rosto e acaba espalhando. Ela, sem saber que está infectada, vai continuar infectando a superfície das coisas e vai passar para outras pessoas que também não estão sabendo do que está acontecendo. Como se prevenir então de pegar o Covid-19? O essencial e mais importante é usar máscaras. A máscara, ela não deixa que quem tem espalhe esse vírus para o ar e não deixa também que quem não tem receba esse vírus através do ar, entrando pela boca ou pelo nariz. Também é muito importante lavar as mãos. Essa lavagem deve durar pelo menos 20 segundos para poder tirar o vírus das mãos. Tem que passar na frente, nas costas das mãos, por entre os dedos, nas unhas, no pulso. Ou também é possível passar o álcool em gel para tirar o vírus das mãos. Como a gente viu que ele passa por muitas superfícies, é muito importante estar com as mãos limpas de vírus para não passar a mão na cara e acabar levando o vírus para dentro do nosso corpo. Outro cuidado importante é com as nossas roupas e com as comidas que a gente compra. O coronavírus, como a gente já viu, pode ficar em qualquer tipo de superfície, nos plásticos, papelão, no vidro, lata ou em praticamente qualquer lugar. Antes de chegar na aldeia, tem que tirar todas as roupas, tirar tênis ou chinelo, separar todas elas e lavar o quanto antes com sabão. Não deixar ninguém entrar em contato com essas roupas. Em relação à comida comprada, tem que tomar cuidado com todos os tipos de embalagem. O mais correto é desinfetar com álcool ou com uma mistura de água e água sanitária. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo tomando todo o cuidado do mundo, acabam pegando o Covid-19. Vamos falar um pouco dos sintomas dessa doença. Dos sintomas mais comuns que aparecem nos primeiros dias são a perda do olfato e do paladar, ou seja, do gosto e dos cheiros. Sintomas parecidos com a gripe também são muito comuns, como a febre e a tosse seca. Cansaço, falta de ar e catarro também acontecem em muitos casos. Mais raro, mas pode também acontecer, são diarreias, náuseas, que são enjoos, e vômitos. Uma evolução desses sintomas pode levar a pessoa a um quadro mais grave da doença, podendo ter pneumonia e inflamação nos pulmões. Desses sintomas todos, o mais grave é a falta de ar muito forte. Essa é a situação que faz as pessoas necessitarem de respiradores. A partir dos primeiros sintomas, vocês já devem entrar em contato com o polo base, tanto para controlar como está o andamento da doença na sua aldeia e na terra indígena, quanto para deixar eles em alerta, caso alguém precise ser levado com muita urgência para o hospital. Outra coisa muito importante é anotar o dia em que começaram os sintomas. Isso vai ser importante para realizar ações para tentar controlar a doença e também para fazer o teste caso seja necessário. Finalmente, eu peço desculpa por esse monte de informação. Eu tentei fazer o melhor possível para conseguir falar com palavras simples um contexto muito complicado. Meu coração está muito apertado e fica aqui meu abraço, distanciado para todos os meus amigos e parentes. E a Paktiakatama, fiquem com Papam, fiquem nas aldeias, fiquem nas roças.